Todo ser humano é um universo em miniatura. Não houve terror em Gibeá. Ao homem é dado viver uma única vez, e um único infortúnio é suficiente para que venha o fim. Porém, existem coisas muito piores que podem acontecer com alguém do que o simples perder da vida terrena. Imagine como seria se a perversidade encontrasse o seu lugar na sociedade e as nossas fraquezas morais passassem a se tornar cada vez mais toleradas, até o ponto de se tornarem encorajadas. Será que poderíamos descansar com tranquilidade caso assumíssemos que cada um dos nossos vizinhos simplesmente abandonou o temor do Senhor? Esse terrível sentimento está presente nos últimos capítulos do livro dos Juízes, que documentam os trágicos eventos que ocorreram em uma cidade israelita cujo nome era Gibeá. No que os eventos retratados aqui são um forte alerta sobre como pequenos desvios de conduta colaboram de forma progressiva para o surgimento de males insuportáveis. Pois quando um povo abandona os seus valores ao ponto de confundir a sua própria noção dos rudimentos morais, então surge um terror que não desejamos admitir em nossos corações. E justamente por essa razão somos apanhados em nossas fraquezas, e de surpresa, e sem que haja escapatória. Não houve terror em Gibeá. Não houve terror em Gibeá. Como é que ainda se diz antes em Gibeá do que longe de Israel? E o documento inicia com as seguintes palavras: E aconteceu naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que viajava pelos lados da montanha de Efraim, o qual tomou para si concubina de Belém de Judá. Pela descrição, entendemos que o tal levita vivia como peregrino, ou seja, habitando em tendas. Porém, essa mulher não é exatamente a sua esposa. Ela é, na verdade, uma concubina, uma espécie de companheira que, por algum motivo que não é descrito, não recebeu o status completo de esposa. Esse tipo de união era conforme os costumes da época, práticas que não eram legítimas, porém que acabavam sendo toleradas. Por essa razão, há um verso que ecoa por todo o livro de Juízes, demonstrando que cada loucura e atrocidade do período não é sem motivo, no que sempre se repete: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um procurava o seu próprio bem-estar, e conforme parecia correto para si mesmo. No que os tons de cinza marcam esse documento, e de abismo em abismo se afogam os homens em cada uma das pequenas ondas, até que surgem as grandes quedas, que juntamente colaboram para um final angustiante. Assim, o relato continua descrevendo que a tal concubina foi apanhada em adultério, e como seu pecado veio a público, logo a mesma assumiu que a relação estava acabada, e fugiu para Belém para viver na casa do seu pai. De acordo com a lei, ela deveria ser apedrejada. Porém, por algum motivo, o caso não vai à corte, e se passando 4 meses, o levita sai para tentar se reconciliar com ela, e para lhe falar amavelmente, como diz o texto. E levou um servo e 2 jumentos, um para carregar os mantimentos, e outro extra para a montaria de uma dama, o que sugere a expectativa de trazê-la de volta em honra. E chegando em Belém, o pai da concubina resplandeceu o seu rosto. Em outras palavras, demonstrou satisfação em vê-lo, conforme os costumes, e qualificando o levita como um genro desejável, e aprovando a sua atitude de tomar a sua filha de volta. Aparentemente, tudo ocorre bem. A concubina parece feliz em rever seu marido, em meio aos banquetes que sugerem a reconciliação, assim como está escrito: e o sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele por 3 dias, e comeram e beberam, e passaram ali a noite. Porém, ao mesmo tempo em que tudo promete o sucesso, há uma certa estranheza no ar,
Algo não parece certo. A esse ponto, é importante esclarecer o quanto a atitude desse levita é surpreendente, pois qualquer homem que se preze recorreria à corte com acusações contra a adúltera, e deixá-la escapar para a casa do seu pai já seria uma demonstração de graça sem medida. Mas este homem, além de não prestar queixas, também se humilha para reconquistá-la de volta. Esses fatos devem ser lidos como extraordinários, principalmente na cultura do Oriente Médio. Porém, há um clima de suspense no ar, na medida em que o pai da moça vai prolongando os banquetes e não permite que o levita retorne para casa com a sua mulher, o que sugere que algo o perturbava. Não houve terror em Gibeá, como é que ainda se diz? Antes em Gibeá do que longe de Israel. E tendo passado o terceiro dia, o levita se levantou bem cedo para ir embora. Porém o seu sogro insiste que ele coma primeiro, e depois que eles passam o dia bebendo e comendo, ele pede novamente para que ele não vá embora tão perto da noite, e após ter bebido vinho. E assim ele também o faz no dia seguinte, até que ao entardecer do quinto dia, o homem cansado da insistência doentia do sogro se indispõe com o mesmo e vai embora de uma vez. É como se o vinho e os banquetes, que começaram com alegria, passassem a se repetir de forma bizarra, até que o levita perde a cabeça, se levantando para ir embora perto do anoitecer, o que seria imprudente, considerando as condições de viagem da época. No que há duas regras de conduta sendo quebradas aqui. Primeiro, a insistência frenética do sogro, que gera o atrito entre as partes, assim como está escrito: retira o teu pé da casa do teu próximo, para que ele não se enfade de ti e passe a te odiar. Porém, aqui é o sogro que provoca o ódio do seu genro e, por fim, provocando a sua atitude irresponsável de sair de improviso e tão perto da noite, agravando o risco da viagem. O relato parece sugerir que o pai da moça tem receio de despedi-la, pois ele desconfia da graça extraordinária do levita. Será mesmo que ele a perdoou? Será que ele terá seu bem-estar em mente daqui para frente? A atitude inusitada do levita cria uma tensão. A situação é tão delicada que o pai parece temer pela vida da filha. Esta parece ser a única justificativa para sua loucura, pois mesmo a concubina assumiu inicialmente que o levita jamais aceitaria novamente. Igualmente o pai dela, ainda que surpreso no começo dos banquetes, agora não tem paz em despedir a sua filha. Não houve terror em Gibeá. Não houve terror em Gibeá. Como é que ainda se diz? Antes em Gibeá do que longe de Israel. E prosseguindo viagem, chegaram perto da cidade dos Jebuseus, e o servo que os acompanhava disse que eles passassem a noite ali. O levita, porém, disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeá, que era a cidade da tribo de Benjamim. E finalmente, ao pôr do sol, eles chegam em Gibeá e vão ao centro da cidade. Porém não houve quem os recebesse para passar a noite, o que vai contra as regras morais daqueles dias, e frustra completamente as expectativas deles. E o texto continua dizendo: e eis que um homem velho vinha à noite do campo, retornando do seu trabalho. E este era homem da montanha de Efraim, que assim como o levita, peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens daquele lugar, todos filhos de Benjamim. E levantando ele, pôs os olhos, viu este viajante na praça da cidade. E disse o ancião: para onde vais? E de onde vens? E ele lhe disse: viajamos de Belém de Judá, até os lados da montanha de Efraim, de onde eu sou, porquanto fui a Belém de Judá, mas agora vou à casa do Senhor. Mas ninguém há que me recolha em sua casa.
muito embora tenhamos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, e de coisa alguma temos necessidade. O levita estava, na verdade, indo para casa, e pelo código moral de Israel, isso seria suficiente para que ele fosse acolhido e alimentado pelos habitantes de Gibeá. Porém, pela pressão do momento, ele decide dizer que está indo para Siló, para o tabernáculo do Senhor, pois isso foi antes do templo. E ele diz isso tentando constranger alguém para recebê-lo, dando a entender que ele mesmo estaria em peregrinação religiosa. Afinal, as regras da religião envolvem o código da hospitalidade. No entanto, algo estranho ocorre aqui, pois os filhos de Benjamim parecem não se importar com a lei, ao passo que esse ancião forasteiro é o único disposto a tanto. Então disse o ancião: Shalom lar, a paz seja contigo, tudo quanto te faltar, fique por minha conta, tão somente não passes a noite na praça. Não houve terror em Gibeá. Não houve terror em Gibeá, como é que ainda se diz? E o texto continua dizendo: e estando eles alegrando seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram Venei e Belial, filhos de Belial, cercaram a casa batendo a porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: que significa: tira para fora o homem que entrou em sua casa, para que o conheçamos. O termo filhos de Belial significa que as pessoas daquela cidade não tinham jugo religioso e que elas não possuíam, portanto, qualquer senso de compromisso espiritual significativo, nem para com Deus, nem para com a lei de Moisés. Em outras palavras, eram pessoas pervertidas e malignas, pois a expressão para que o conheçamos implica que eles desejavam sodomizar o levita, assim como no episódio de Sodoma e Gomorra, quando os perversos desejam sodomizar os anjos disfarçados de forasteiros. Porém o ancião, saindo para fora, disse a eles: Alahai, Alahai, Alteruna, que traduzido é: não, meus irmãos, eu vos suplico, não façais algo tão perverso. E o texto continua dizendo: não façais algo tão perverso, ainda mais que esse homem está sob os meus cuidados, pois que o recebi em minha casa, não façais tal loucura. Nesse momento, o ancião fica tão chocado pela perversidade dos seus vizinhos que ele mesmo perde a compostura e, se deixando levar pela pressão do momento, ele reage então de forma ainda mais louca e destemperada. Eis que tenho uma filha ainda virgem, e a concubina dele, vô-las tirarei para fora, violentem elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos, porém a este homem não façais essa loucura. Porém os habitantes de Gibeá não se deixaram levar, nem se impressionaram pela estranha atitude daquele ancião. Afinal, ele parece expor sua filha, à primeira vista, sem nenhuma justificativa, pois evidentemente não seria comum oferecer a vida da filha para livrar o viajante. Ninguém chegaria a esse ponto para cumprir a lei moral, e mesmo Ló, quando faz semelhante coisa, somente faz isso porque ele sabe que os viajantes são, na verdade, seres angelicais que iriam em algum momento interferir. No que assumir que se está recebendo anjos disfarçados deveria ser uma espécie de parábola para incentivar a hospitalidade na face de Deus. Porém, ainda que assumamos que o ancião tentava trazer o relato de Sodoma à memória para constranger o povo de Gibeá, na expectativa de que eles considerassem o castigo divino e desistissem de tudo, ainda
ainda assim, ele está levando sua pretensão a um extremo ridículo. Afinal, ele poderia ter oferecido os animais, o vinho, a comida e qualquer outra coisa antes de colocar as mulheres em risco. Porém, a ideia de que a perversidade pode se espalhar de loucura em loucura, como uma bola de neve, é justamente expressa no documento. No que não devemos esperar, nada além do caos, na resposta popular frente a um escândalo. De qualquer forma, aqueles homens não quiseram ouvir. No que, percebendo que eles não iriam ceder, o levita tomou a sua concubina e tirou ela para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, quando a despediram. Não houve terror em Gibeá, como é que ainda se diz? Antes em Gibeá do que longe de Israel. A menção de que os filhos de Belial despediram a mulher pela manhã sugere um alerta para reforçar as pequenas regras morais que têm sua importância, pois os filhos de Belial despedem a mulher assim como o pai dela deveria ter despedido ela e o levita, evitando toda forma de mal. E a mulher andou até a porta da casa, e saindo o levita para ir embora, viu sua concubina que estava esparramada no chão, com as mãos na soleira da porta. E o levita disse: levanta-te, vamos. Porém, ninguém respondeu. Então, levantando-se o homem, a pôs sobre o jumento e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo afiado, pegou na sua concubina e a despedaçou, com os seus ossos em 12 partes, e enviou-as por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: nunca se fez algo assim, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensem, reflitam, digam o que devemos fazer agora. O povo ficou escandalizado ao receber esse correio aterrorizante, e também nos dias de Saul, ele mesmo alude a esse ocorrido, para provocar o povo a segui-lo. Mas ele cota bois e envia para as 12 partes, para assim comover e reunir o povo em seu favor. De fato, ao invés de cotar seus 2 jumentos, o levita cota um corpo humano, o que seria algo deplorável, que acaba por gerar uma agitação popular desenfreada, e assim o terror vai aumentando. O povo se reúne com 400.000 homens armados e interrogam o levita, que conta a sua história. Então, tomados por um sentimento de ultraje coletivo, os homens saem para cercar a tribo de Benjamim e pedem que os habitantes de Gibeá sejam entregues para serem mortos. Não houve terror em Gibeá, Como é que ainda se diz? antes em Gibeá do que longe de Israel. A esse ponto é importante notar que a Assembleia do Povo não investiga a questão. Eles não sabem de fato o que ocorreu. Eles não verificam se o levita está falando a verdade. Eles simplesmente cercam os filhos de Benjamim, escandalizados pela história do levita, e para vingar a sua concubina a qualquer custo. E isso deve refletir a forma com que os filhos de Belial cercam a casa do ancião para pedir pela vida do levita. Será que o levita contou a verdade a eles? Será que a sua mulher estava mesmo morta quando ele a cortou? Imagine o que poderia acontecer quando questões como essa não são investigadas com cuidado. E por causa disso, os líderes de Benjamim se indispõem contra a Assembleia, pois eles não estão dispostos a entregar uma cidade deles assim, sem investigação e de forma tão precipitada. A esse ponto, os israelitas, já determinados a ir à guerra contra a tribo de Benjamim, sobem a Betel para consultar o Senhor, pois assim era o costume antes de sair para as guerras. O documento pretende mostrar que mesmo o oráculo do Senhor em Siló e o espírito dos profetas são insuficientes se não se pretende obedecer à lei do Senhor e com sabedoria. Em outras palavras, eles não consultam a Deus para saber a sua vontade,
vontade, e é evidente que eles não estão agindo como manda a lei de Moisés, que pede uma investigação cuidadosa em casos assim. Porém, mesmo assim, o oráculo do Senhor indica que Judá deveria ir primeiro. Porém, os filhos de Benjamim eram guerreiros valentes, e o primeiro ataque é um fracasso. Muitos homens morrem, até que novamente eles consultam a Deus, para saber se devem desistir do ataque, no que a resposta é para que prossigam até o final. Então eles preparam uma emboscada em Gibeá, enquanto parte dos homens sai para o campo, para atrair as forças de Benjamim. Então outros colocam fogo na cidade, e depois cercam os homens de Benjamim entre o campo e a cidade. E assim, a vantagem de Benjamim se inverte, e os israelitas finalmente os derrotam, e matam a todos, exceto os 600 homens, que fugiram e ficaram por 4 meses escondidos no ermo. Não houve terror em Gibeá, se diz. Como é que ainda se diz? Antes em Gibeá do que longe de Israel. Sabendo disso, os israelitas foram e destruíram todas as suas cidades, matando inclusive os animais e tudo que encontraram pela frente, e incendiaram todas as cidades por onde passaram. Pois tendo passado 4 meses em que os homens estavam escondidos no ermo, agora os israelitas esfriaram a cabeça e perceberam o seu exagero e a loucura dos seus atos, e começaram a se lamentar, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo na nação? E lamentaram por seus irmãos, filhos de Benjamim, dizendo: hoje uma tribo foi eliminada de Israel. Pois haviam feito um voto precipitado, ainda quando estavam escandalizados, dizendo: nenhum de nós dará sua filha em casamento aos filhos de Benjamim. E começaram a pensar em uma maneira de contornar seu juramento, para que os sobreviventes pudessem voltar, e tomar algumas mulheres para que tivessem filhos, e não fosse eliminada sua tribo. Então descobriram que alguns da região de Jabes de Gileade haviam faltado na assembleia, e não fizeram assim o juramento, e foram e tomaram sua cidade, e os mataram por sua falta, e tomaram suas filhas para os filhos de Benjamim, porém suas filhas eram poucas, e haviam ainda muitos homens sem esposa. E sabendo que acontecia a festa do Senhor em Siló, onde as jovens saem com as suas danças na presença do Senhor, então autorizaram que os filhos de Benjamim as raptassem, e assim, quando seus pais e seus irmãos prestassem queixa, eles rogariam a eles para que não fizessem caso, pois como tudo foi sem o seu consentimento, eles não carregariam o peso do seu juramento. E assim o relato acaba, com mais mulheres inocentes sendo tomadas à força, e com culpa sobre culpa e exagero sobre exagero, que traz o caos sobre aqueles que não guardam os princípios do Senhor. Por fim, o ditado é novamente mencionado. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. O relato bíblico do terror em Gibeá retrata esse suspense que foi a última gota no dilúvio da perversidade que por fim justificou a eleição de um rei em Israel. No que fazemos bem admitir que a escadaria nacional deve ser limpa de cima para baixo e nunca de baixo para cima. Do contrário, toda forma de imundície permanece escoando sobre os degraus que estão abaixo, pois quando ninguém, nem mesmo nós, está agindo como deveríamos assumir que não há um justo sequer que cumpra suas responsabilidades. Mas mesmo assim, esperamos sempre ser amparados por aqueles que deveriam estar do nosso lado. E assim nos deparamos com o terror em Gibeá. Como é que ainda se diz? Não houve terror em Gibeá. Que a sua semana seja inspirada, que o Senhor te leve à consciência do pecado, que o Senhor te faça sair em paz e retornar em segurança, e que o Senhor te livre de toda forma de mal.
Adonai veishmerecha. E Adonai panavelecha viruneca. Issa Adonai panavelecha. Veasanecha shalom. Beshem Yeshua Hamashia. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. No nome de Yeshua, o Messias. No nome de Yeshua. Amém. Amém.